Olá! Antes de mais nada, eu quero te dar boas-vindas ao nosso concurso Auditions. Eu sou a Carol Garcia, eu sou jornalista, pesquisadora de moda, professora universitária, cool hunter, escritora, enfim, eu sou uma mulher contemporânea, uma pessoa que, como você, está cheia de memórias, cheia de lembranças, com uma linda história de vida e com muitas coisas para poder misturar e criar novas sensações. É isso que nós esperamos de você nesse concurso. Você chegou até aqui para olhar para o mundo de um jeito diferente, olhar para o nunca mais de frente e dizer que pode ser, porque sempre pode. A inovação é composta de movimento, de migração, de nomadismo, ou seja, das coisas que a gente movimenta no grande tabuleiro de xadrez que é a nossa vida para criar sensações, emoções e despertar o interesse do outro. Ou seja, o que nós buscamos é que você, designer de todas as áreas do conhecimento, seja capaz de olhar para esse novo mundo tão cheio de informação e editar uma coleção de informações, como bem dizia o antropólogo belga Lévi-Strauss, capaz de construir uma sensação de novidade. Recombinações é um pouco isso. É a mistura de tudo que você viveu e do seu olhar especial para selecionar os melhores momentos, os melhores elementos, os melhores objetos e propor uma nova visão que passa pelo seu filtro para o consumidor final. Nós, ao longo da nossa vida, vamos coletando memórias e são essas memórias que guiam as nossas escolhas, os nossos gostos, os nossos sentimentos e, por fim, as nossas atitudes, não é? É a partir delas que nós vamos construir novos produtos. Tem uma história ótima que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte: isso aqui é uma peça de vestuário das indígenas terruanas que vivem no sul do México. Essas mulheres que vivem muitas vezes em condições muito difíceis, uma vida de dificuldades cotidianas, em lugares paupérrimos, com poucas condições de desenvolvimento econômico e social, ainda assim são capazes de olhar a vida como uma festa. Elas olham nunca mais de frente e dizem que pode ser, porque para elas sempre pode. A vida recomeça a cada dia. E como é que elas enchem essa vida de glamour e de festa? Fazendo o que propõe o Lévi-Strauss, uma recombinação, um novo olhar sobre coisas que estão todos os dias no cotidiano dessas mulheres. Por exemplo, essa peça, que é conhecida como o huipil, que é a veste tradicional indígena dessa região, ela traz em si elementos da própria cultura regional, a partir do olhar dessas mulheres sobre a fauna e a flora local. Então elas observam elementos de biomimetismo, né, quando a vida nos dá ideias que podemos trazer para o nosso cotidiano e, a partir desses elementos, reconstroem essa blusa diariamente. Como? Elas olham a natureza, bordam, por exemplo, esta flor, e no dia seguinte, elas olham para a flor novamente e bordam mais um elemento, até que a blusa se transforma completamente todos os dias. Então, o que é interessante na vida das terruanas mexicanas, que acabaram por inspirar Frida Kahlo, uma grande artista daquele país, a pintar suas obras e a se vestir no seu dia a dia, construindo inclusive tendências de moda, ou seja, direções de consumo para muitos designers, de Jean Paul Gaultier, que é francês, e foi olhar o trabalho dela, até inúmeras coleções mundo afora. O que ela fazia de diferente, a Frida? Olhava para esse traje indígena e misturava com a história de vida dela. Então ela trazia esse cotidiano indígena para o dia a dia da vida dela na cidade do México, também para as telas dela e para o trabalho dela como artista plástica. E por que ela trazia isso? Porque ela achava incrível o poder que essas mulheres tinham de se reconstruir a partir do cotidiano. As terruanas vivem numa região muito particular do México. Na verdade, é um istmo que se chama Tehuantepec, onde elas recebiam cotidianamente navios que vinham de várias partes do mundo. E esses navios muitas vezes traziam cargas preciosas, joias, ouro, prata, que elas, na condição muito simplória de vida que tinham, não tinham condições de adquirir. Então elas bordavam, rebordavam esses elementos na sua própria roupa cotidiana, para entender que a vida é o lugar da grande elegância, que são os nossos gestos diários que têm que ser impregnados de perfume, de acolhida, de vivências. E essas mulheres tão simples inspiram a grande artista que hoje circula nos museus mundo afora.
Nós temos aqui alguns elementos no traje da terruana que são bem interessantes. Por exemplo, a rosa, que é uma flor originária da China, que veio nos juncos chineses para o litoral da América e acabou se instalando nas Américas com muito vigor, se transforma pelas mãos delas num bordado semelhante aos chales andaluzes, porque os barcos que aportavam na costa de Tehuantepec vinham da região de Sevilha e traziam no seu carregamento chales de seda bordados com técnicas espanholas, que essas mulheres, ao encontrarem, traduziram para o seu cotidiano. A diferença é que na Espanha isso era bordado inteiramente à mão e elas aqui, na nossa América, vão trazer esta ideia para a sua máquina de costura, modificando a sua indumentária e se transformando numa rainha do cotidiano. Isso é um trabalho que independe de direções conceituais que venham dos grandes âmbitos, dos grandes polos emanadores do poder do ponto de vista da moda e do estilo de vida. A gente tem aqui também um exemplo muito legal no Brasil, que é o caso do lampião. Lampião, aqui revisitado na obra do estilista John Nakal, Lampião tem uma história bárbara. Ele era um bandido violentíssimo, sangrava os inimigos, assustava todo mundo quando chegava nos vilarejos do interior, mas quando ele estava no meio do mato, ele pegava a sua máquina de costura e costurava. Era um exímio alfaiate em couro, um exímio alfaiate em tecido. Fazia roupas para sua Maria Bonita. Por quê? Porque ele estava apaixonado por essa mulher e ele queria que ela se sentisse bem ao lado dele. Então ele a presenteava todos os dias, muito mais do que com um pedaço de tecido. Ele a presenteava com o tempo dele. E é isso que o Audition está pedindo para você. Que você olhe para esse concurso como uma oportunidade de entender o seu tempo e nos presentear com o seu olhar sobre esse tempo. Nós temos o pensamento de José Amálio Pinheiro nos falando da mestiçagem tão típica do Brasil, presente até nas nossas etnias, porque quando nós pensamos no brasileiro, ele é produto resultante das nações nativas da terra, os indígenas, das contribuições africanas e também das contribuições europeias. Esses três elementos, mesclados de maneira infinita, criam novas sensações, ou podemos dizer que entre o tom preto e o branco existem pelo menos 50 tons de cinza. O que Amálio vai dizer é precisamente isso, que dessas três nações há inúmeras recombinações. E essas recombinações estão muito presentes no jeito de ser, de pensar do brasileiro. Essa mestiçagem é um caleidoscópio movediço. E esse caleidoscópio é que é tão interessante, porque se nós vivemos um momento de envelhecimento da população global, de queda de taxas de fertilidade no mundo inteiro, de uma verdadeira epidemia de obesidade assolando os países ocidentais, nós também vivemos um momento de migração e de nomadismo, onde nenhum ser vivente está num extremo nem no outro. Nós, durante o nosso dia, vivemos todas as situações possíveis e nos recombinamos e nos recriamos para olhar para esse mundo de um jeito diferente. É isso que esperamos em você no Auditions, que você coloque a sua criatividade para fazer deslocamentos. Olha para o seu mundo, olha para o que está ao seu redor. Faz o que faz a manicure, ou melhor ainda, a brasileira no seu domingo, quando é convidada pela sogra para almoçar e fica logo pensando, mas o que é que eu vou levar para o almoço? E transforma a galinha em salpicão, a galinha assada em salpicão, o bolo de chocolate em pirulito de chocolate, rapidamente combina uma sobremesa, porque a festa não pode parar. O espírito brasileiro é feito dessa capacidade de renovação, desse caleidoscópio movediço do que nos fala Amálio Pinheiro, dessa capacidade ímpar de recombinar as mesmas coisas, deslocá-las e produzir o efeito de sentido de novidade. Algo que eu queria comentar com você é precisamente isso. No mundo que nós vivemos, a novidade é um efeito de sentido, porque um objeto, como também dizia Jean Baudrillard lá nos anos 60, ele tem essa capacidade de produzir em nós sentimentos, crenças e vontade de pertencimento. Cada elemento que adquirimos ao longo da nossa vida como consumidores é, na verdade, um elo com memórias afetivas que aquele momento vivido nos causou. Todos os objetos que estão à nossa volta são simbólicos, contêm referentes e trazem e despertam sensações.
Esperamos que você, nesse momento, pare para pensar que sensações você está vivendo. A cada trabalho que eu faço de pesquisa de moda e de aplicação disso em contextos empresariais, eu converso com os empresários e digo: gente, se vocês se inspirarem na moda, será que vocês não vão estar reprisando alguma coisa que já existe? Será que não é melhor olhar para um novo mundo e tentar trazer deste mundo um referente que possa ser recombinado numa nova configuração? Essa é a nossa ideia para esse ano do concurso Auditions. É de olhar para tudo que está ao seu redor e fazer uma combinação distinta. Em geral, trabalhamos com uma metodologia que chamamos de padronização estratégica, ou seja, definimos uma direção conceitual que nos interessa, que pode ser o street art, que pode ser mídias digitais, que pode ser uma questão demográfica, como envelhecimento da população, e começamos a categorizar referentes, que podem ser filmes, músicas, restaurantes, galerias de arte, mostras, destinos turísticos que vão trazer imagens capazes de compor um painel semântico diferenciado. Então, o que eu sugiro para você nesse momento é que você não olhe outros elementos de joalheria, mas que você olhe para o mundo, que você saia na rua, vai sentir o sol, vai viver, vai olhar gente no ponto de ônibus, vai olhar as pessoas brincando com as crianças no parque, observa a cor dos doces, veja o tom do algodão doce num domingo festivo na mão de uma criança que está brincando. Observa um animal de estimação, veja a cor da pelagem daquele animal quando ele está se divertindo e quando ele está bravo, que caretas ele faz, como o pelo dele se comporta. Vamos pensar materialidades, vamos pensar cartela de cores, vamos pensar elementos de referência a partir da cidade. E falando em cidade, eu acho que a cidade é um excelente referente para você pensar o seu ponto de vista do mundo. Nós somos, como já disse, a soma de tudo que vivemos. O lugar onde você vive, a sua denominação de origem, tem um imprint em você. E o espírito do tempo desse lugar está presente na iluminação da cidade, nas suas rodovias, nas suas calçadas, enfim, em vários pontos onde as pessoas se cruzam. Isso o antropólogo Marc Augé vai chamar de não-lugar. O que é um não-lugar? É um espaço de passagem, onde as pessoas se cruzam, mas não moram. O aeroporto, o shopping center, a estação rodoviária, o ponto de ônibus, o metrô. Nesses lugares tão efervescentes, nós vamos ver todo tipo de gente possível. Gente com muito dinheiro, gente com pouco dinheiro, gente cheia de problemas, gente cheia de animação, gente carregada de pacote, gente com pressa. Observe essas pessoas, olha o movimento delas, veja como elas trazem isso para a vida delas. Esse tipo de trabalho traz um referente, uma gama de informações enorme, porque todos nós podemos olhar um lenço em branco e cada um de nós vai desenhar uma coisa diferente nele. Eu acho que o mundo é a nossa tela, é uma tela repleta de informações e essas informações passam pelo filtro da sua vida. Então eu quero te desejar nesse momento sorte, sucesso e energia. Energia para trabalhar pra caramba, olhar para esse mundão e oferecer o melhor que está dentro de você, porque é dentro de você que o novo mora desde sempre. Até breve.